Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Decoding AI, comigo, Marcos Castro e Pedro Guiar, coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial do Marketing no IPAM, um podcast onde falamos sobre negócios, marketing, liderança e hoje também falamos na área da educação. O nosso convidado é muito especial, é o Pedro Marcelino, e é bastante curioso porque precisamente este podcast, que nasce com uma estratégia de inbound da própria pós-graduação, portanto nasce dentro da área do ensino, e hoje, de facto, vamos falar sobre como é que a inteligência artificial está realmente a impactar o ensino, a educação, e, portanto, como é que, no fundo, nos próximos anos vamos progredir naquilo que é o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, que adaptações, que alterações vão existir. Portanto, estamos muito entusiasmados por ter-te aqui, Pedro. Pedro Marcelino. E se calhar, Pedro, olha, passar-te assim um bocadinho a bola, se calhar apresentar-te rapidamente e lançar já a primeira questão, que é qual é que é o estado da arte de adoção da inteligência artificial na educação? Portanto, como é que tu vês tudo isto a acontecer? Olá Marcos, olá Pedro, muito obrigado pelo vosso convite. Portanto, assim, uma apresentação breve da minha pessoa. Portanto, eu sou algarvio, provavelmente vai-se notar pelo sotaque ao longo desta conversa. Vim estudar para Lisboa quando tinha 18 anos e tenho um percurso um bocadinho híbrido, porque eu comecei primeiro na parte de Engenharia Civil, fiz um mestrado no Instituto Superior Técnico e só depois, mais tarde, é que acabei por fazer um doutoramento já mais ligado à parte da informática, nomeadamente à parte de Machine Learning, e é aí que foi o meu contacto depois com estas tecnologias de inteligência artificial e hoje a tecnologia da inteligência artificial generativa. Em termos do estado da arte e da experiência que eu tenho, portanto, eu tenho estado a trabalhar nos últimos anos numa organização sem fins lucrativos, que sou fundador, que é a 332, que trabalha com jovens que gostam de ciência. No fundo, a nossa missão é despertar e desenvolver talentos nas áreas STEM. E também, mais recentemente, com a minha experiência numa startup, que é a Xval.ai, que aqui nós tentamos aplicar tecnologia de inteligência artificial à educação. O que nós vemos do contacto que temos com escolas, professores, alunos, é que nós ainda estamos numa fase muito inicial da adoção destas tecnologias. Portanto, tipicamente estas tecnologias passam por várias fases, não é? Nós temos uma primeira fase quase que de awareness, haver a consciência de que a tecnologia existe. Depois começamos a tentar perceber o que é essa tecnologia, passamos para alguns pilotos, passamos para a sua adoção e no final temos quase que uma institucionalização da tecnologia, não é? Diria que nós nesta fase ainda estamos no momento do awareness, da parte de ter consciência e da parte de compreender a tecnologia. Ainda há poucos pilotos em curso, mas os professores já conhecem, os alunos já conhecem, já começam a perceber mais ou menos como é que funciona e eu acho que estamos a chegar à altura de dar o passo de começar a ter alguns pilotos a correr e experimentar. Ou seja, se tu tivesse que definir, imagina, um top 3 de impacto que tu acreditas que a inteligência artificial vai ter na educação, o que é que tu dirias? Quando perguntas de impacto, é impacto para o professor, para os alunos? Impacto para o professor, olha, se quiseres, top 3 para o professor e top 3 para o aluno. Ok, então eu acho Essa é que uma excelente aqui... questão, deixa-me só, professor e aluno, excelente mesmo esse contexto. Eu acho que aqui nós temos três dimensões que podemos analisar, não é? O professor e o aluno, duas que já falámos, e até mesmo a nível administrativo da parte escolar. A nível do professor, vai ter impacto na medida em que pode aliviar o professor de algumas tarefas mais burocráticas, repetitivas, que ele tem de executar no dia a dia. Portanto, tarefas como, por exemplo, fazer avaliações. Quando eu digo avaliações, não são as avaliações, se calhar, aquelas que nós fazemos para avaliar o aluno do ponto de vista daquilo que vai definir a sua nota, mas assim algumas avaliações que nós vamos fazendo mais ao longo do ano, só para ter uma noção do estado em que os alunos estão. Portanto, nesse tipo de avaliações, provavelmente, nós contínua, podemos... no fundo, não é? Exatamente. Exatamente, aqueles momentos que nós vamos fazendo, só para ter ali um check, perceber em que pontos estão os alunos. Esse tipo de trabalho poderá ser automatizado, esse tipo de correção, assim como geração de conteúdo e tudo mais. Da parte do aluno, nós temos aqui, pela primeira vez, a possibilidade de ter alguém, neste caso uma inteligência artificial, que está disponível 24/7 para responder a todas as dúvidas do aluno. Portanto, é um tutor que não se cansa, que está sempre disponível,
repete aquilo que for necessário, as vezes que forem necessárias, da forma que for necessária. E depois, naquela terceira dimensão, que é a parte escolar, e isto é um bocadinho transversal a todas as indústrias, nós vemos que há um volume de trabalho que pode ser reduzido, porque pode ser automatizado com este tipo de tecnologias. Portanto, tudo o que tem a ver com a parte burocrática, verificação de documentos, extração de informação, realização de procedimentos, tudo isso pode ser automatizado e, portanto, temos aqui 3 áreas em que os níveis de produtividade, principalmente para professor e escola, digamos assim, quanto instituição, que vão ter ganhos de produtividade. Para o aluno, não diria tanto que seja um ganho de produtividade, mas talvez seja aqui a possibilidade do aluno ter mais eficácia na sua aprendizagem. Pedro, deixa-me fazer uma pergunta. Achas que finalmente nós vamos ter alguma transformação no nosso sistema de ensino, não é? Porque, ou se vai acontecer, ou se temos finalmente, digamos, instrumentos, ferramentas para o fazer, porque nós percebemos que o sistema de ensino pouco tem mudado ao longo dos últimos séculos, não é? Ao fim e ao cabo tem mudado é que o conhecimento antes era por memorização, depois passou a ser de outra forma, ainda tive que decorar os rios todos, tive que decorar os caminhos de ferro, uma coisa que não serve para nada hoje, mas enfim. Tu achas que finalmente nós e tu estando envolvido, como falaste, e com esta ferramenta, podemos efetivamente fazer ou diferente na educação? Pedro, essa é uma excelente questão e é uma questão muito recorrente. Eu tenho uma perspectiva, se calhar, um bocadinho contracorrente. A minha perspectiva é que as alterações não vão ser substanciais, pelo menos no curto, médio prazo, diria eu. Talvez no longo prazo, nós, quando temos uma tecnologia nova, temos a tendência a pensar que no curto prazo tudo vai mudar e até muitas vezes desvalorizar aquilo que acontece a longo prazo. Depois verifica-se o inverso, no curto prazo se calhar não muda muito, mas a longo prazo muda. E aqui nós podemos olhar para aquilo que é a história, e a história é um bom elemento para nós prevermos o futuro. Nós já tivemos outros momentos destes na educação, na história da educação, até se calhar mais recentemente com a introdução dos MOOCs, os cursos online massivos, não é? Que nós pensávamos que, bom, agora é que todos nós podemos fazer um curso de Harvard, provavelmente sem pagar, ter acesso aos melhores professores e tudo mais. A verdade é que passaram, não sei, 10, 15, 20 anos da primeira vez que apareceram esse tipo de soluções e não mudou assim tão substancialmente aquilo que é o ensino hoje em dia. Portanto, não é uma perspectiva pessimista, eu gosto de dizer que é uma perspectiva realista. A minha ideia é, de facto, vão haver alterações, vamos ter esta adoção desta tecnologia na educação, mas não prevejo uma revolução, prevejo uma evolução, se quisermos colocar assim. Desculpa, estava com o telefone. Exato. Certo. Vamos lá ver. A minha preocupação, e colocava-te essa questão, é que nós, portanto, o sistema de ensino, além de um contributo individual para cada um de nós, depois tem uma preparação para o mundo do trabalho, para o mundo profissional, para, sei lá, os projetos que as pessoas quiserem, não é? Trabalho no sentido lato, não é? Alguém pode querer ser empreendedor, pode se dedicar às artes, né? Nessa questão. E uma coisa que me tem preocupado ultimamente é naquilo que nós convencionamos chamar a geração Z, há realmente um conflito muito grande neste momento entre as pessoas que estão nas empresas e esta nova geração, não é? Eu li no outro dia um estudo, sinceramente não me recordo os números, mas que nunca foi tanta gente despedida em tão pouco tempo, isto é, ficando tão pouco tempo nas empresas, como estas pessoas da geração Z. E ao fim e ao cabo portanto, há aqui um encadeamento de problemas que eu estou a ver muito a passar primeiro por esta tal mudança na educação, que é algo que eu acho que está na base disto tudo, não é? Tu não crees que isso pode ser uma locomotiva para que desta vez a coisa seja mais rápida? Sim, aqui a questão seria um desfazamento entre aquilo que é a educação e aquilo que é exigido no mercado de trabalho, é isso, Pedro? Isso. É esse ponto? Esse Ótimo. ponto. Pronto, então E como é aqui que é nós preciso vamos resolver isso, não é? Claro que sim, claro que sim. É preciso enquadrar aqui um bocadinho a discussão, não é? Uma coisa é nós estamos a falar de um aluno que está no quarto ano de escolaridade, outra coisa é falar de um aluno que está no ensino universitário, por exemplo, não é? Eu acho que a nível daqueles que são os alunos mais novos, a introdução das tecnologias ainda carece de algum estudo mais aprofundado para perceber o real impacto que tem nas crianças.
Mas se nós pensarmos naquilo que são os alunos universitários, que se calhar é o que nos interessa mais nesta discussão, porque são os que estão mais próximos da indústria, obviamente que é importante que eles tenham contacto com um certo tipo de ferramentas. Vamos fingir, por exemplo, a discussão à parte da programação. Nós hoje em dia temos visto aparecer ferramentas como o GitHub Copilot, mais recentemente o Cursor AI. São ferramentas que utilizam os LLMs, portanto os modelos de linguagem, para facilitar a vida do programador. Eu, portanto, neste meio, utilizando também ferramentas de programação, eu não acredito que nos próximos 2, 3, 4, 5 anos não seja generalizado o uso destas ferramentas. Eu acho que vai ser. Acho que os ganhos de produtividade são tão grandes que ninguém vai poder fugir a isto, porque senão é como eu estou a fazer uma corrida, um vai de cavalo e outro vai de Ferrari, não é? Portanto, um que vai de Ferrari tem uma vantagem óbvia, portanto, nós todos vamos querer tirar essa vantagem, porque não queremos ficar para trás. E, portanto, de facto, aqui a nível do ensino, é preciso fazer um ajuste. Eu acho que se calhar mais ao nível do ensino profissional, do ensino universitário, porque são os que estão mais perto da indústria, é preciso fazer um ajuste, sobretudo, na introdução destas ferramentas naquilo que é o dia-a-dia dos alunos, ou pelo menos na realização de alguns dos trabalhos, tudo mais. Aqui um ponto importante que é, e eu vou falar mais da programação, que é um exemplo que para mim está mais próximo. Nós estamos com isto a dizer que um aluno, por exemplo, entra na universidade e começa a programar imediatamente com este tipo de ferramentas. Eu acho que é importante passar por uma, duas cadeiras em que o aluno está a aprender os conceitos de programação que serão depois necessários para ele perceber, no fundo, a big picture, a arquitetura de como é que se faz um software. Mas uma vez que já tem esses conceitos, ele depois já pode tirar partido das ferramentas, até porque conhecer esses conceitos é essencial para depois tirar partido das ferramentas, não é? Nós, por exemplo, se tivermos o Google, eu posso ter o Google, mas se não souber o que tenho de procurar, também não me serve nada ter o Google, não é? Portanto, aqui é um bocadinho a mesma lógica. Se nós tivermos os fundamentos bem agarrados, depois as ferramentas são, de facto, aqui uma ferramenta que nos permite alavancar a produtividade, mas temos de ter os fundamentos. Portanto, eu acho que é preciso termos esta consciência, os fundamentos são importantes, mas nós efetivamente temos a obrigação de preparar os nossos alunos para depois entrar na indústria, serem competitivos e produtivos, como vai ser no resto do mundo, não é? Nesse caso que dizes, Pedro, imagina, que diferença é que aqui fazia? Ou seja, se todos têm acesso às mesmas ferramentas, como é que tu vês aqui o papel do ser humano na diferenciação que é ou não quando vai para o mercado de trabalho? Então, neste momento, o que nós podemos assistir é que estas ferramentas, por muito poderosas que sejam, elas têm algumas limitações de contexto. O que é que eu quero dizer com isto? O que quero dizer com isto é que quando nós temos de abordar um problema, nós temos de ligar várias peças. Não é só resolver um problema específico. Normalmente até temos um problema, dividimos-o em vários e depois começamos a tentar resolver peça a peça e interligar essas peças. Neste momento, para as soluções que nós temos, de LLMs, não é fácil lidar e navegar neste contexto. Isto é uma tarefa tipicamente humana. Nós temos mais contexto, percebemos as nuances, percebemos os objetivos, percebemos os trade-offs, porque é que eu tenho de... Isto é mais importante que aquilo. É difícil passar isto para uma máquina. Às vezes até é difícil passar isto para outro humano, quanto mais para uma máquina, não é? Portanto, eu acho que este papel de... Eu vou-lhe chamar de arquiteto, não tenho falta de uma palavra melhor. Este papel de arquiteto, perceber como é que as várias partes se ligam, é um papel humano e que eu não antevejo que tão cedo as ferramentas consigam substituir. Elas substituem aquilo que é a execução, de facto, da tarefa, quando ela está específica e parte a parte, mas depois toda a ligação, todo o contexto maior, acho que continua a ser inegavelmente humano. É curioso esta pergunta do Marcos, porque eu estava aqui a pensar, e cruzando até com a tua penúltima, portanto, a tua penúltima resposta, portanto, juntando estas duas. Eu não sei agora, também não sei a tua opinião, e mesmo a do Marcos agora, mas eu sou o mais velho aqui do trio, não é? Bem mais velho, acho eu. Não E parece. então fui habituado, não fui habituado, a observação que é feita, não por mim, mas de uma maneira geral, é que os melhores alunos no ensino superior, nomeadamente porque têm mais conhecimento, que é aquilo que nós muitas vezes medimos, depois não são de maneira nenhuma os melhores profissionais na prática. E isto é uma coisa, ou
Eu sempre tive os meus amigos melhores alunos, os meus melhores alunos, de há muitos anos para cá, ou seguem a carreira para fazer um doutoramento, etc., ou então eles estão completamente desajustados no mercado de trabalho. Eu acho que alguma coisa está agora a mudar, mas, portanto, há esse desajuste. E eu acho que finalmente estes instrumentos, e aquela última resposta que tu davas, que estão aqui a aparecer, vão nos permitir, se calhar, fazer esta mudança do conhecimento para o pensamento crítico, que é aquilo que exigem as nossas organizações, não é? Portanto, qualquer um de nós três sabe muito bem isso. Se tu vens e se tu estás baseado no conhecimento, mas depois não tem um apport crítico, como é que isto depois acontece? O apport crítico e até a própria alguma sensibilidade ou até alguma intuição, não é? E esta é a minha preocupação. Não sei, é uma análise, não tenho nenhum dados, é que finalmente nós se calhar estamos na presença de uma tecnologia e de uma série de ferramentas que podem finalmente, digamos, fazer também este tipo de aproximação. Qual é aqui a questão? É aquilo que o Marcos perguntava realmente, que é, o problema é que para isso nós temos primeiro que mudar o nosso mindset. O mindset de ensinar, o mindset da avaliação dos alunos, não é? Eu li no outro dia uma coisa muito interessante. Nós nos jogos, sempre que nós acertamos alguma coisa, nós subimos de nível. Nós nas nossas universidades... Achas que vai ajudar a gamificação? Isso. Porquê? Porque nas nossas universidades é o contrário. Sempre que tu erras, tu desconta-te. Portanto, só esta... Quem conhece um bocado da neurociência, só isto tem um impacto tremendo, que é o impacto entre eu faço todo um caminho premiando ou faço todo um caminho penalizando, não é? E é isto que eu sinto que faz falta este entrosamento, não é? Mas, pronto, esta conversa toda para te dizer o quê? Se tu te identificas com esta questão, que muitas vezes o conhecimento não é tudo, e se o nosso sistema de ensino deve caminhar para alimentar mais o pensamento crítico nos nossos alunos, atendendo nomeadamente à inteligência artificial generativa, não é? Uhum. Claro, o conhecimento nunca é tudo, não é? Nós vivemos num contexto social, vou pôr só assim para termos uma perspectiva mais vasta, que lá está. Eu posso ter o conhecimento, mas depois tenho que saber o que fazer com ele, tenho que perceber os objetivos, tenho que perceber os trade-offs, portanto, tudo isso envolve um outro tipo de características de resolução de problemas, em parte, mas também de resolução de problemas no contexto social, o que é importante para aquela pessoa, qual é o meu papel neste projeto, não é? Porque às vezes há coisas que não são do nosso papel, nós temos de integrar isso tudo na forma como agimos e trabalhamos. Se calhar é isso que às vezes, quando se fala que nem sempre os alunos com as melhores notas são os melhores profissionais, carecem um pouco, que é essa questão de um aluno que tem um desempenho académico muito elevado está muito formatado para ir passando as avaliações, não é? Ele otimiza para aquele tipo de avaliações. Se calhar depois não vai otimizar para desenvolvimento de relações, percepção do contexto em que está, tudo mais. Portanto, se calhar às vezes o que falta aí é essa ligação. E, portanto, aqui temos essa conclusão de que, de facto, o conhecimento não é tudo. Mas eu acho que também é sempre importante nós termos esta noção de que há conceitos e há conteúdos que nós temos de ter de base para depois conseguir extrapolar e dar outros passos. Sem isso, nós não conseguimos fazer certos saltos lógicos e, portanto, essa parte é necessária. Portanto, acho que aqui não é propriamente, acho que é uma falsa dicotomia. Acho que o ideal é nós termos esta capacidade de reter alguns conhecimentos, mas depois também de nos adaptarmos ao meio. Portanto, são estas duas valências que nós temos de ter. As valências. Pedro, se nós tivéssemos aqui que, agora de um ponto de vista mais prático, e tu há bocado falaste de pilotos, ou seja, para alguém que nos esteja a ver ou a ouvir, e de repente pensa, ok, eu ouvi isto até agora, percebi que me pode resolver aqui alguns problemas, mas especificamente, imagina, conseguimos dar aqui casos práticos, quer do lado do docente, quer do lado do aluno, ou seja, em que é que eu estou a pensar? Portanto, imagina uma persona que seja docente que nos esteja a ver, uma persona que seja alunos, que na verdade somos todos, na verdade, que nos está a ver, e depois também alguém que quer desenvolver soluções para este problema que eventualmente pode aqui existir no ensino. Portanto, de um ponto de vista mais prático, conseguimos materializar aqui com pilotos, case studies que tu conheças, de uma forma como é que tudo isto de facto está a ter impacto? Claro que sim. Então nós podemos pensar aqui, vamos começar pela caixa dos professores e depois passamos para a caixa dos alunos. Na caixa dos professores, o que é que nós sabemos? Nós podemos ter este tipo de tecnologias, por exemplo, a gerar conteúdos para as aulas dos professores.
Imaginem que o professor quer fazer uma aula sobre o Império Romano e não sabe como é que há de enquadrar essa aula, ou precisa de algum material mais específico sobre uma determinada matéria do Império Romano, o que quer que seja. O professor pode gerar esse conteúdo através destas tecnologias. Portanto, se for algo que, por exemplo, o manual do professor não tem ou não aborda, o professor tem a possibilidade de gerar ali um primeiro rascunho e criar ali, por exemplo, um texto explicativo sobre como é que era o dia a dia no Império Romano de um soldado, por Ou exemplo. seja, imagina, só para materializarmos para alguém que ouve e possa operacionalizar se quiser também. Imagina, pode utilizar um Perplexity AI, uma espécie de um misto de Google com ChatGPT, portanto, de pesquisa aprofundada, mas também, no fundo, de raciocínio, para trabalhar tudo isto. Ou seja, preparar, no fundo, um conjunto de aulas, se calhar muito mais personalizadas e adaptadas àquilo que é o contexto, que lá está, o tal contexto, não é? Que tem dentro da sala de aula e os alunos que têm, para com isso poder fazer. Portanto, para alguém que nos ouve, pode utilizar, por exemplo, um Perplexity com um chat GPT para conseguir Uhum. fazer tudo isto. Sim, por exemplo, para fazer um artigo da Wikipédia específico, só para termos aqui um formato que as pessoas reconhecem, que depois pode distribuir aos alunos e usar na sua aula. Portanto, isto seria uma possibilidade. Outra, gerar quizzes, testes, perguntas para testar o conhecimento dos alunos. É outra possibilidade que o professor tem, que acaba por ser uma tarefa que muitas vezes consome muito tempo, o professor fazer uma pergunta, mas se calhar se o professor usar uma tecnologia destas, consegue receber 10 perguntas, das 10 gosta de 8 e ainda altera ali uma outra coisa nas perguntas e fica ali com um conjunto sólido que pode usar na sua aula. Portanto, geração de perguntas. E depois também a parte de correção, como já falámos há pouco. Aqui, talvez com as ferramentas que nós temos hoje em dia, pelo menos aquelas que são disponíveis comercialmente, não é tão fácil. Nós na Xval AI nós fazemos este tipo de soluções mais específicas para resolver alguns problemas que uma solução tipo ChatGPT não vai conseguir resolver de uma forma fiável. Mas, portanto, também há essa possibilidade e, portanto, aqui para o professor, desde planos de aulas, geração de material de apoio, geração de perguntas, correção de perguntas, tudo isto é possível. Do Deixa-me só lado do tocar aluno, aqui sim, uma sim, questão ainda no Marcos, força. professor, que é, nós há bocado falámos nos LLMs, portanto, a audiência que no fundo já nos tem vindo a acompanhar, portanto, já sabe o que é um LLM, por exemplo, olhando para um chat GPT, mas, por exemplo, eu estou-me a lembrar, ao Pedro Aguiar, neste caso até daquela conversa que tivemos com o Nuno Lima da Luz, o da Quatro Casas, portanto, na área de Direito, e uma das coisas que nós falámos na altura foi de um SLM, portanto, um Small Language Model, mas neste caso imaginemos que alguém que é docente na área da matemática tem SLMs específicos para cada uma das áreas do ensino que tem, ou seja, não tem algo que é generalista, mas algo muito mais específico. E uma alternativa também poderia ser, portanto, a primeira pergunta, que na verdade não estou a cortar, é se existe algum SLM, por exemplo, se é algo na escola, imagina, que vocês fazem, o que é que existe no mercado, esta seria a primeira questão, e depois a segunda questão tem mais a ver com a personalização para o aluno, e se calhar depois fazer esta transição para o aluno, que é, imagina, o próprio docente, por exemplo, pegar no chat GPT e criar um GPT para a sua turma, que de facto tem o tal acompanhamento que tu dizes, mas é um GPT sobre, por exemplo, a história do Império Romano. E, portanto, o aluno, são 10 horas da noite, tem uma dúvida, porque amanhã tem teste, e, na verdade, o que ele vai estar a fazer é ter um GPT que foi alimentado só com documentação alusiva e específica à história do Império Romano, e que, na verdade, vai ter um nível de profundidade muito mais interessante e, desculpa, eu só de pensar nisto fico maravilhado com a possibilidade do processo de ensino-aprendizagem, do estilo intelectual que podemos ter um GPT personalizado para falarmos do que quisermos. Por exemplo, sei lá, da Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que eu gosto bastante, não da guerra em si, mas obviamente toda a história e todo o contexto histórico. Portanto, desculpa, aqui fechar parênteses, que já me entusiasmei aqui um bocado com isto também. Portanto, o Small Language Model, e como é que tu vês este GPT, este assistente personalizado? Eu acho que esse é o caminho. Nós, por exemplo, temos uma solução para matemática, que é um modelo refinado para resolver problemas de matemática, em específico do 12º ano de escolaridade em Portugal. Portanto, e só assim é que nós conseguimos que o modelo tenha um nível de fiabilidade muito maior, porque esse modelo foi treinado e preparado para resolver aquele tipo de problemas. Obviamente, este modelo depois perde capacidade de generalização, não é? O trade-off é este. Eu uso para matemática, funciona bem, mas depois se for usar o mesmo modelo para português, não vai funcionar tão bem como o GPT normal, por exemplo. Então nós temos a noção que lá está, trade-offs, não é? Nós podemos otimizar o modelo para um problema. Também temos outro protótipo que acaba por ser interessante, que é um bocadinho na linha do que estás a dizer, Marcos, que é, no fundo, é um RAG, ou seja, um RAG é um sistema GPT que lê a informação que nós providenciamos, portanto, em vez de usar a sua base de conhecimento, usa a base de conhecimento que nós providenciamos.
vantagem disto, nós controlamos a informação que o GPT vai usar, não é? Então nós podemos usar um RAG, como nós temos um protótipo, que está com diversa informação histórica sobre o Império Romano, precisamente, e que permite ao aluno fazer uma entrevista a um soldado do Império Romano. Portanto, é uma forma muito mais interessante para o aluno de aprender algo sobre o Império Romano. Tem a possibilidade de conversar com um soldado e saber como é que é o dia-a-dia, que terrenos é que existem, o que é que eles possuem, como é que eles vão para o combate, etc, etc. Acaba por ser muito mais interativo e certamente muito mais estimulante para os alunos do que ler apenas um artigo sobre o Império Romano, porque há esta dimensão de interação. Eu acho que esta noção de interação que a ferramenta nos traz é um grande upgrade em relação àquilo que nós tínhamos anteriormente. Ou seja, nós E estamos a falar permite, do se Império calhar, Romano, só dar aqui outros exemplos, sim, não é? Ou sim. seja, alguém que esteja no contexto de ler os Maias vai falar com o Essa de Queiroz e vai fazer, no fundo, vai ter uma conversa com ele. Olha, então fala-me um bocadinho sobre os Maias e sobre aquele personagem em particular. Ou, portanto, neste caso em português, falamos de matemática, falamos de história, de biologia, a mesma questão. Quero que tu me expliques como é que funciona o processo de homeostasia solar. Portanto, no fundo, pode ter aqui o nível de profundidade e de verticalização. Agora falamos de biologia, Pedro Aguiar, lembrei-me de que o nosso biólogo também. Portanto, no fundo, consegue ter este nível de personalização de facto muito grande, não é? Acho que é isso. O termo é personalização, que realmente permite, não é? Exatamente, e isso faz a transição para aquilo que é, quais são as vantagens para o aluno, não é? Por exemplo, o Marcos estava a dizer dos Maias. Se calhar ainda melhor do que falar com o Essa é falar com o João da Ega, com o Carlos Eduardo, diretamente, não é? E ficar a conhecer as personagens, não é? Eu gostei dessa palavra, diretamente. Ou seja, não tens, falas diretamente com o personagem. Exatamente, e podes ficar a conhecer, e isso é tudo muito interessante para o aluno, não é? Porque ele aqui tem, e há pouco falávamos de ter um tutor 24/7, tem imensas vantagens, não é? Porque nós sabemos, já desde os estudos de Bloom, quando nós conseguimos dar um nível mais personalizado, e personalizado é perceber o que é que o aluno ainda não sabe, tentar andar um bocadinho para trás até esse ponto e puxá-lo depois daí para a frente. Se nós conseguíssemos fazer isto no ensino todo, nós sabemos que os alunos tinham muito melhor desempenho académico. Problema, isto não escala, nós não conseguimos ter um professor por aluno a detectar o que é que o aluno precisa de aprender e a construir este conhecimento com ele. O que é a promessa aqui de nós termos estas soluções? Nós não vamos ter um professor por aluno, mas vamos ter algo, se calhar, 80% próximo disso, ou 90%, o que já é muito bom, não é? Porquê? Porque o aluno pode colocar as questões que quiser. Não há questão do tenho vergonha, não tenho vergonha, estou-me a expor em frente a uma turma, não estou. Não, isso não acontece. Está com o seu tutor, é privado, portanto ele consegue expor as suas dúvidas. Se o aluno não percebe, pode perguntar, mas dá-me um exemplo, dá-me uma analogia, mostra-me uma imagem. Consegue pedir uma série de recursos adicionais que acabam por ser recursos que permitem uma aprendizagem da parte do aluno e consegue sempre ir encaminhando a conversa para aquilo que são as suas necessidades. Isto tudo com um tutor que tem uma paciência infinita, que nenhum humano tem, não é? Nós sabemos que por mais pacientes que nós sejamos, não conseguimos estar ali 2 horas se precisa desbobinar um problema, ou é muito mais difícil. Para uma máquina isso é indiferente, 2 horas ou 20 horas é igual, não é? Nós temos aqui esta parte e novamente aquela parte da interação também que é importante, que é eu poder colocar as minhas questões. Eu não percebi isto porque... E depois explicar. E isso ajuda o tutor a dar uma explicação mais adequada. Ou, por exemplo, o tutor dá uma explicação e nós podemos dizer assim, então deixa ver se eu percebi. O que me estás a dizer é A, B, C, D. E o tutor diz, exatamente, ou é isso, mas aqui com um pormenor que não podes esquecer. É toda uma interação. E isto é um salto, não é? Isto nós não tínhamos, eu não consigo interagir com o livro. E até acaba, já agora só para dar um exemplo que eu acho que é muito curioso, que é um exemplo histórico, que é, portanto, diz-se que o Sócrates era contra os livros, Sócrates o filósofo, não o nosso ex-primeiro-ministro, porque o livro não permitia esta dimensão de interação, portanto ele achava que o livro, como forma de transmissão de conhecimento, era uma forma reduzida, não era o mesmo que um diálogo, em que nós podemos interagir com aquela pessoa que nos está a passar o conhecimento. E, portanto, ele era contra os livros, e o que nós temos de Sócrates hoje em dia foram os seus discípulos que deixaram escrito, não foi ele em si que deixou. Mas nós agora estamos um bocadinho a contrariar isso, não é? Nós
não temos a pessoa em si, mas se calhar podemos ter conhecimento suficiente sobre a obra daquela pessoa para criar um simulador de conversas com essa pessoa, com as suas matérias, não é? E portanto isso é algo totalmente novo e totalmente excitante, como é óbvio. Tu vês a avaliação a mudar para ser algo, por exemplo, há bocado o Pedro falava no tema da memorização, que é um pouco a forma que nós somos educados, ou seja, não para o saber pensar, não é? Mas muito mais para o memorizar, ou seja, muito mais para o curto prazo e não tanto para o longo prazo, ou seja, de ter a tal uma framework, um conjunto de frameworks que depois em diferentes contextos, lá está mais uma vez o tema de contexto, mas que é diferentes nos contextos, nos permite atacar diferentes problemas, ou seja, a ideia é, nós não sabemos quais são os problemas que nós vamos ter, podemos ter a ideia de uns, outros nós vamos só descobrir pelo caminho, mas tem muito mais a ver com a nossa atitude, a framework mental, a modelagem, depois a automodelagem que nós fazemos para resolver esses mesmos problemas. Nesse sentido, do ponto de vista da avaliação, ou seja, tu vês a avaliação a ser feita numa ótica de um teste sumativo ou vês a avaliação a ser muito mais feita de como é que a pessoa, por exemplo, há bocado falávamos do ESSA, como é que a pessoa interage com o personagem no GPT, como é que ela o entrevista, como é que ela elabora o seu raciocínio para chegar a determinadas conclusões. Ou seja, a avaliação não está no output, mas estar sim no início, ou seja, na base e na tal arquitetura, no arquiteto que falávamos há bocado. Tu vês isso a mudar? Como é que na prática tu achas que isto vai acontecer? Essa é uma pergunta com vários níveis de resposta. Pronto, um primeiro nível para mim que é importante, e vou reforçar esta ideia, que é há conhecimento base que nós temos de ter. E até podemos fazer aqui um paralelo que é interessante, que é, portanto, para quem utiliza o ChatGPT, pelo menos a versão paga, não sei se a versão gratuita é assim, mas ele agora tem memória incorporada. Nós vamos conversando e ele vai guardando uma memória das conversas. Porquê é que ele guarda a memória? Porque a memória permite respostas melhores, porque ele sabe coisas do passado que depois consegue conjugar nas respostas. Eu acho que nós não funcionamos de uma forma muito diferente. Nós termos memória e adquirir alguns conhecimentos por memorização tem a vantagem depois de os podermos usar mais à frente, não é? E às vezes eu, para saber que consigo ligar dois pontos, eu tenho que saber que estes dois pontos existem primeiro para depois fazer o processo de ligação. Portanto, nesse aspecto, nós vamos continuar a precisar de ter estas ferramentas de memorização para nós próprios, porque há conceitos de base que nós temos de saber para depois fazer raciocínios de mais alto nível e mais elaborados. E, portanto, alguns processos de avaliação, se calhar, vão se manter iguais. O que é aqui o desafio para o professor? É que neste contexto dos processos, se calhar, de algumas perguntas que nós fazemos de memorização, ainda há pouco o Pedro falava, eu decorei não sei quantos rios de Portugal e é um conhecimento que não me ajudou muito na minha vida, claro. O que é aqui o desafio para o professor? É que o professor, agora, se é uma pergunta destas, o aluno no bolso tem a resposta com um clique, praticamente, não é? O que coloca aqui um desafio ao professor, que é o que é que eu vou avaliar agora. E então aqui eu acho que eventualmente vão ocorrer algumas alterações. Alterações no sentido de seguir a linha que falaste, Marcos, que é, eu se calhar também tenho interesse em perceber o processo que o aluno utiliza, não só o output, e nós podemos fazer isso, podemos monitorizar as interações do aluno com uma ferramenta, com um LLM, com um chatbot, e avaliar esse processo de interação, portanto, uma alteração que pode ocorrer. Uma segunda alteração que pode ocorrer tem a ver com o uso de problemas mais complexos. Se calhar aqui a forma de nós percebemos isto mais facilmente é pensarmos no uso da calculadora, não é? Chegamos ao secundário, usamos a calculadora para fazer um certo tipo de operações, já não faz sentido nós estarmos a fazer à mão, não é? Não vamos estar a vida toda a fazer contas de somar, subtrair, dividir, multiplicar à mão, porque senão não conseguimos dar um salto para um nível superior. A calculadora permite-nos agilizar essa parte mais manual, mais mecânica, e dar um salto para a concepção de problemas que já são de mais alto nível. E acho que aqui pode haver uma alteração também neste sentido, não é? Nós podemos começar a pedir tarefas mais complexas aos alunos, porque eles podem usar estas ferramentas para a parte mais mecânica e podemos subir aqui, ter um upgrade naquilo que são as avaliações que nós colocamos. Pronto, e uma terceira linha será um bocadinho back to the basics, que é, se o professor fizer uma oral, o aluno tem de ter o conhecimento em si e não numa ferramenta, e portanto o professor pode também fazer uma avaliação neste sentido. Tudo isto são alternativas que são complementares. Estamos aqui a dizer que o professor tem de seguir uma linha, tem de seguir outra. Aqui será o papel do professor, e se calhar este é um upgrade no seu papel, terá de perceber um pouco melhor
o que é preciso fazer para garantir que o aluno está a adquirir os conhecimentos que são necessários e a fazer a evolução que é esperada. E pode jogar com estas várias ferramentas. Depois, uma terceira dimensão, só para completar a resposta, que é um ângulo um bocadinho diferente, mas que se calhar é interessante pensarmos, que é o uso destas ferramentas na avaliação tem a promessa de ser menos subjetivo que o julgamento humano. Nós sabemos que, por exemplo, numa disciplina como matemática, o julgamento humano não tem tanta margem de subjetividade, mas numa disciplina como português tem uma grande margem de subjetividade. E eu acredito que um professor que vá corrigir, se nós tivermos uma resposta de um aluno e diferentes professores a corrigir essa resposta, por exemplo, um texto argumentativo, vamos ter diferentes classificações. Assim como eu também acho que é possível um professor, se corrigir essa resposta de manhã, tem uma avaliação, à tarde, porque está mal disposto, tem outra. Isto tudo pode acontecer, não acontece só no ensino, acontece em muitas áreas. Aliás, já há um livro que se chama Ruído, do Kahneman, que ele fala disso mesmo, da subjetividade das avaliações humanas, nas finanças, nos tribunais, isto, na medicina. Na seleção e recrutamento, quando vamos buscar uma pessoa, não é? Cada 10 pessoas diferentes, ou como tu dizias, nós de manhã ou de tarde. Aliás, há uma coisa engraçada, que até, Pedro, foi feito este estudo nos Estados Unidos, pá, que para mim foi muito impactante, que é os médicos que fazem as endoscopias e a colonoscopias de manhã, ou o mesmo médico que faz de manhã, tem muitos menos falsos positivos, isto é, os cancros que ele deixa passar, são muito menores do que se ele faz o mesmo exame, o mesmo médico, na mesma clínica, com os mesmos instrumentos, fazê-los à tarde, erra muito, muito mais, deixa escapar muito mais, pela falta de, não pela frescura que tem, pelo facilitar, porque já está num processo, e isso é uma diferença grande, não é? Portanto, e realmente esse ruído que está, é um ruído que está um bocado por todo o lado, não é? Não sei, pois nós termos uma avaliação 100% correta no sentido de ser menos subjetiva, será que depois isso o prepara? Não quer dizer o prepara. É que depois a nossa vida tem essa subjetividade que também lhe dá riqueza, não é? Exatamente. Há aqui esta questão do ruído e esse exemplo é impressionante, não é? E nós podemos pensar, se calhar na educação, num teste português não faz tanta diferença se o aluno tem 18, 19, 17. Mas, por exemplo, no caso da saúde faz muita diferença, não é? Aliás, esse exemplo mostra isso mesmo. Mas é importante salientar que há também esta promessa um bocadinho de redução de ruído. Se o queremos ou não reduzir é outra questão, não é? Até porque há algumas coisas que depende um bocadinho de gosto, não é? Até muitas vezes quando nós falamos de arte, a máquina não tem o mesmo gosto que nós temos. Conseguimos apreciar de uma forma diferente e na escrita isso é um fator importante. Mas tudo o que for estruturar avaliações, tudo o que for seguir processos mais automáticos e que se reduzem ruído, é uma questão que nós temos de considerar se queremos incluir ou não. Portanto, a nível de avaliação, nós temos aqui várias dimensões em que podem haver alterações com a introdução destas tecnologias. Olha, do ponto de vista da formação de professores, ou seja, um professor que nos está a ouvir, pensa, ok, então o que é que eu tenho de fazer para entrar dentro de perceber, portanto, partimos sempre do problema, não é? Aliás, como há bocado também reforçaste, partimos sempre do problema, portanto, não é utilizar a tecnologia por utilizar, a tecnologia tem de fazer parte de uma estratégia que nós definimos para resolver um problema, portanto, temos um conjunto de professores, um professor que nos está a ver e pensa, ok, realmente isto parece-me ser algo que eu consigo otimizar muito o meu trabalho. Se tu tivesses que definir aqui quais é que seriam os passos seguintes, quais é que seriam as tuas recomendações numa ótica de formação de professores, neste caso, ou seja, o que é que esta pessoa poderia fazer a seguir para ter mais informação para depois poder decidir sobre o que é ou não fazer no seu processo? Pronto, a primeira recomendação seria seguir este podcast, não é? Portanto, é uma excelente forma de começar a ter contacto com estas tecnologias. Mas depois temos aqui duas dimensões, uma mais formal e uma mais informal. Na mais formal, nós temos de resolver alguns problemas primeiro, não é? Porque hoje em dia nós temos uma classe de professores altamente sobrecarregada a nível de trabalho, com pouca disponibilidade de horário, muito cansada e, portanto, tudo o que nós apresentamos a um professor é mais uma formação, é mais uma nova moda, é mais isto, é mais aquilo. Nós estamos sempre a adicionar. Quando se trata de professores, raramente subtraímos. Estamos sempre a adicionar, estamos sempre a sobrecarregar. Portanto, eu acho que uma primeira noção que nós temos é
temos de ter é, primeiro temos de criar condições para os professores efetivamente terem não só tempo, mas também disponibilidade mental para fazer formações e perceber o que é mesmo importante para eles. Portanto, há esta premissa inicial que eu acho que é importante. Depois já há uma segunda parte que eu acho que é importante também para nós termos uma educação formal para os professores nestas áreas, que é convém passar algum tempo com os professores e perceber quais são os problemas que eles têm, as limitações que têm a nível do uso da tecnologia e, com base nisso, então sim desenhar os programas. Nós muitas vezes temos a tendência de pensar um programa e depois tentar encaixar na realidade do professor. Mas nós devemos fazer ao contrário, como disseste há pouco, Marcos, nós devemos É começar como o pelo desenvolvimento de problema. produto, não é? Partir do mercado e dos É problemas que exatamente, o mercado tem para é depois exatamente conceber a igual. solução, não é? Eu esqueci-me que estava numa casa onde esses conceitos são óbvios. É exatamente isso. Nós muitas vezes, quando chegamos já à parte formal, temos dificuldade em pensar nisto como um produto. E nós temos que pensar isto mais como um produto. Eu vou para o pé de um professor, passo 2 semanas com ele, vejo o que é que ele faz e começo a detectar oportunidades. Começo a ver, eu perdo imenso tempo a fazer e-mails que isto podia ser automático, por exemplo. E é a partir daí que nós temos de desenhar. Portanto, a nível formal, eu acho que há vários passos que nós temos de fazer antes de lançar em larga escala uma formação para professores. Temos de pensar nestas duas questões. Garantir que eles têm disponibilidade para fazer as formações, que têm condições, e segundo, garantir também que nós vamos resolver problemas que eles efetivamente têm. Na parte mais informal, para aqueles que são mais curiosos, para além do podcast que nós temos aqui, nós podemos explorar o YouTube, fazer uma conta no GPT, começar a brincar um bocadinho com as tecnologias, o Perplexity AI é outro excelente exemplo, para nós começarmos a ter um bocadinho quase de feeling, não é? Temos uma certa intuição e isso vem da experiência, vem da utilização, sem medos, descomplexada, não temos de ter nenhum objetivo último em particular, como se fôssemos uma criança a brincar com um brinquedo novo, vamos explorar e depois com o uso certamente vão começar a surgir ideias, depois nós podemos hoje em dia com a internet aprofundar essas ideias, porque temos o YouTube, temos a Wikipédia, temos imensos sítios onde podemos procurar mais informação e portanto aqui num registro mais informal eu acho que é um bocado quase começar como uma brincadeira, sem grandes exigências de desempenho a priori, para depois começar a ganhar alguma experiência e certamente com o uso vão surgir vários casos de utilização que depois poderão ser experimentados. Olha, tu acabaste de falar aqui, e era uma questão que nós tínhamos a seguir, que eram as políticas públicas, eventualmente, ou seja, como é que, no fundo, neste caso, a classe política, neste ponto, poderia abordar. Portanto, queria que acabaste realmente de falar um bocadinho disso. E lá está, é um bocado a tal visão empresarial ou empreendedora, não é? Que é a partir do mercado e não de uma concepção que nós temos. E isto serve, estamos a falar da classe política, mas serve para a criação do negócio. Ou seja, nós temos uma ideia de algo que nós acreditamos que pode resultar, mas, na verdade, se calhar pode primeiro fazer sentido, porque isto é um problema. Ou seja, se a solução que nós estamos a idear vai realmente resolver um problema que existe. Portanto, eu aqui queria colocar uma questão, e por exemplo, há um tema que o Pedro reforça muito e que eu acho que depois vai enquadrar aqui, que tem a ver com a questão desta nova ordem económica mundial, e também já podemos falar um bocadinho disso. Eu acho, Pedro, e aqui na minha perspectiva está um bocado diferente, eu acho que vai aumentar a desigualdade, é uma grande oportunidade para nos nivelarmos, mas eu acho que vai acontecer exatamente o contrário, na minha ótica, e eu queria trazer exatamente essa reflexão aqui para o ensino, que é, será que uma tecnologia como esta vai realmente permitir que alunos que tenham menos recursos, ou seja, consigam, portanto, vai haver um maior nivelamento por cima, ou tu achas que é o contrário, que esta tecnologia pode exatamente aumentar as desigualdades? Então aqui há aquilo que a história nos diz e é aquilo depois a forma como eu gosto de olhar para o problema. Em termos históricos, o que nós verificamos um bocadinho é aqueles que têm mais aproveitam mais, aqueles que têm menos ou aproveitam menos já muitas vezes ficam sem nada, não é? Um bocadinho o que costuma acontecer quando nós introduzimos estas tecnologias, quem tem mais recursos tira mais proveito, quem tem menos recursos tira menos proveitos. Isto tem sido um bocadinho a tendência sempre que se introduz algo. Eu gosto de olhar para a questão de outra forma, eu gosto de partir do ponto em que é qual é o estado atual, qual é a minha baseline. E, por exemplo, se nós pensarmos, vou dar aqui um exemplo só para ser mais específico, mas uma subscrição do ChatGPT custa cerca de $20 por mês, por exemplo. Quanto é que custa um explicador por mês? Certamente é muito mais do que $20, não é? E, portanto, quais são as alternativas que nós temos hoje em dia? O que é que nós temos hoje em dia de ferramentas? Se formos ver, muitas delas são inacessíveis para muita gente.
Portanto, se eu tiver uma tecnologia que consigo disponibilizar por $20 e que já dá para o aluno progredir, eu já ganhei o dia. É perfeito? Não é. Não é perfeito. Vai aumentar algumas... Sim. Mas se calhar vai permitir que alguns consigam fazer um progresso. E, portanto, aqui eu acho que é muita ideia de nós pensarmos um bocadinho em maximizar o mínimo, não é? Ok, vamos maximizar o máximo, sim, vai haver um salto, sim, mas também vamos maximizar o mínimo. Vamos dar mais oportunidades a mais gente e essas pessoas vão poder dar um salto que se calhar há 6 meses atrás, um ano atrás não podiam, porque o acesso ao recurso alternativo, que seria, por exemplo, um explicador, custava 5 vezes mais, não é? Portanto, Além é de ser perfeito, não é? on-demand, não é? Ou seja, são 10 da noite e tu queres falar lá está, do Papa Império Romano, não é? Queres falar com o Júlio César, não é? Por exemplo, ou com o Constantino, portanto, queres colocar um conjunto de questões e, na verdade, ele está disponível às 10 da noite e tu estás sentado no teu sofá em casa e estás a falar com ele. Não tens de acabar a escola e ir para um local. E atenção, eu quero aqui reforçar isto. Isso não está a dizer que, com isto, não quer dizer que quem dá explicações vai perder o seu espaço. Pelo contrário, é uma tecnologia que pode amplificar exatamente a criação de valor, tem a de repensar o seu modelo. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. E resolvem problemas diferentes, não é? Por exemplo, nós tivemos um produto que funcionava de forma autónoma, portanto o aluno usava de forma autónoma, e o que é que nós percebemos? Uma das dificuldades que nós temos num produto destes autónomo, faça um explicador, é que o explicador entra no horário do aluno. Ele entra no calendário do aluno. O pai pagou para o aluno às 4 da tarde, quarta-feira, ter 1 hora de matemática. Portanto, o aluno, obrigatoriamente, vai ter essa hora, porque senão tem um problema com o pai, não é? Enquanto numa plataforma que está 24/7 disponível, pá, não faço às 4, faço às 5, não faço às 5, faço às 6, não faço às 6, faço às 7, não faço hoje, Compromisso, não faço é? amanhã, Absolutamente. não é? Portanto, são soluções complementares, nunca são assim uma competição do género, uma vai substituir outra, são complementares, já há espaço para todos, resolvem problemas diferentes, um bocadinho por aí. E já agora deixa eu fazer um comentário que isto é interessante, porque não vou voltar atrás àquilo que o Marcos disse, que já falei, mas a questão agora até mais na neurociência, que nós há muito pouco tempo, há um ano e meio, pelo menos publicamente, a neurociência chega à conclusão que a memória de longo prazo, não é? Porque é que, sei lá, as pessoas com doenças degenerativas mentais nunca perdem a memória de longo prazo? Porque ela, efetivamente, a memória de longo prazo não está armazenada em em nenhum local específico do nosso cérebro. A memória de longo prazo são estágios diferentes do meu cérebro como um todo. E qual é a melhor forma de nós criarmos memórias? É precisamente através pelas experiências, que é isso que nós não tínhamos quando nos falavam ou eu não tinha, quando o que tinha que decorar, memorizar, eu memorizava para aquele objetivo, mas depois esquecia, não é? Mas quando tu passas por uma experiência, isto é, se eu fizesse os caminhos de Portugal, os caminhos de ferro de Portugal, não é? Eu ia ter pontos que eu nunca mais me esquecia. Portanto, o que a ciência me diz é mesmo isso, é a experiência que te leva à memória, e a memória não te está armazenada, ao contrário do que sempre se pensou. A memória de longo prazo, a de curto prazo está, por isso é que ela desaparece. Mas a de longo prazo não está. A de longo prazo são estágios diferentes do teu cérebro que, com a tua vivência, com as tuas experiências, ele vai adquirindo e vai mudando. E depois há aqui a parte intermédia que nós já falamos muito, que é a parte que nós chamamos de inteligência, mas é muito a parte do conhecimento, do raciocínio, etc. Mas depois a que parece outra camada também, ultimamente, que é, mas acima disso tudo, há digamos, eu vou dizer assim, apesar de não ser completamente correto, há um estágio superior de inteligência que é a imaginação, não é? E então aí a imaginação leva-nos outra vez até que ponto o nosso sistema de ensino também estimula ou permeia ou não o aluno com mais imaginação, não é? Eu tinha experiência até exatamente do contrário, a gente tinha que se cingir muito, muito aí. Por aquilo também que tu disseste, porque era tudo assim, a explicação é das 4 às 5, não é? Não é? E agora, tu, Pedro, e estavas a falar, e realmente é interessante, quer dizer, se eu posso falar diretamente com o Essa, se posso falar diretamente com o Júlio César, etc., o meu grau de experiência, eu se calhar vou passar a memorizar uma série de coisas que antes não fazia, não é? E se conseguir juntar então a imaginação a isso, então temos um sistema de ensino que seguramente será melhor. De resto, subscrevo perfeitamente aquilo que tu disseste,
que é, nós temos, neste caso de educação, nós temos, se calhar pela primeira vez na história, uma ferramenta, uma tecnologia que permite quem, tradicionalmente para tu que és um privilegiado, tens que descer, para estes que a questão de ter que subir. Toda a história tecnológica é assim. Agora não, finalmente temos uma tecnologia que este pode subir um bocado, e este é que sobe mais, não é? E o exemplo que tu deste, a explicação versus ChatGPT, acho que é paradigmático disso. Deixa-me só dizer, para quem nos está só a ouvir, ou seja, o exemplo é realmente, para quem está em baixo, sobe de forma acentuada, e para quem está em cima, sobe também um bocado mais. Ou seja, de facto, beneficia todos e permite uma velocidade completamente diferente, não é? Exatamente. Obrigado, Marcos. É isso mesmo. Olha, então, se calhar, para concluir aqui uma última questão. Pedro, como é que tu vês o papel do professor no futuro? O que é que tu vês o professor a ser no futuro? Ou a estar, consoante a forma como quisermos aqui interpretar. Como é que tu vês este papel? Na sala de aula? Fora da sala de aula? Como é que tu vês o papel do professor no futuro? Eu acho que aqui, nós quando pensamos na educação, há sempre. Eu gosto de usar os 3 Cs, porque é uma mnemónica que tem. Mas nós temos sempre de pensar que o aluno, a nível da educação, está na escola para desenvolver competências, para desenvolver carácter, portanto, aquilo que é a sua estrutura moral, e também para desenvolver cultura. E cultura aqui no sentido de comunidade, saber interagir com os outros, saber estar, saber ser. E, portanto, nós temos estas 3 dimensões. Uma ferramenta destas, por exemplo, vamos pôr aqui o tutor, que é a forma mais simples de pensar no problema, ajuda na parte das competências, se calhar na parte do carácter e na parte da cultura já não consegue ajudar tanto, ou pelo menos já não é tão acentuada a ajuda que dá. Mas o professor consegue, e o professor consegue ter os 3 papéis, e o professor consegue fazer toda essa integração na sala de aula, no contexto que tem, com os alunos que tem. Portanto, o professor aqui, a minha esperança é que ele consiga ficar liberto para algumas tarefas de mais alto nível, que eu possa dispensar mais atenção a perceber como colocar os alunos a interagir, como ajudar o aluno a lidar com a frustração, como guiar o aluno na pesquisa e na procura do conhecimento, portanto, quase com um nível mais de mentor, quase um mestre Jedi do aluno, que poderá ser uma realidade porque vai ficar mais liberto de certas tarefas que tem de fazer agora e que, portanto, o inibem disso. E se nós pensarmos um pouco, ninguém vai para professor porque quer corrigir testes, não é? As pessoas escolhem a carreira de docente porque querem ter um impacto positivo na vida de crianças e jovens e daqueles com quem lidarem, não é? Portanto, é isto que nós queremos dar aos professores, é este papel que, no fundo, foi a motivação que os levou, provavelmente, a escolher essa carreira. E eu acho que nós temos essa possibilidade com este tipo de tecnologias. Pá, acho que é uma excelente forma de terminarmos, portanto, fazermos Acho que esta sim. comparação entre o mestre Jedi Yoda e aquilo que é a mentoria do professor, não é? E, no fundo, ser muito mais alguém que, no fundo, é um criador, não é? Portanto, um criador de um espaço, é um criador de experiências, no fundo, não é? E, portanto, e no seguimento também daquilo que o Pedro dizia, da criação de experiências, precisamente para a tal memória de longo prazo, portanto, é de facto um criador de experiências. Eu nunca tinha pensado, por acaso, nesta ótica do criador de experiências associado ao professor em si, sempre mais na ótica das marcas, enfim, numa ótica mais de marketing, mas na verdade lá está o professor em si, tem a sua marca pessoal e, portanto, ou num conceito abstrato, este conceito do que é ser professor é ser um criador de experiências. Muito interessante. Pedro Aguiar, não sei se tens algum último tema que gostasses só de reforçar? Não, reforça aquilo que disseste agora, acho que é uma excelente forma mesmo de terminar, não é? Porque esta questão do professor ser muito mais um curador, se quisermos, não é? De um facilitador, do que propriamente aquele papel tradicional que ele tinha. E nós sabemos que neste momento há falta de professores em Portugal, não é? Há bocado o Marcos referia, eu sou de Biologia, mas eu tirei depois Via Ensino, portanto a minha Biologia é de Via Ensino, e depois não exerço agora no ensino superior, mas pronto, já é diferente. E realmente, e de repente deixaram-se formar deixaram-se formar professores em Portugal, e hoje estamos um bocadinho a pagar isso, e é muito interessante percebermos que finalmente a sociedade, a política, a economia acordou e a pensar isto sem professores não dá, não é? E eu acho que isto que o Pedro disse agora ultimamente faz muito lembrar isso, e acho que é um ótimo, digamos, síntese do que falamos.
Sem dúvida. Pedro, Marcelino, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado, eu acho que para quem nos vai ver ou ouvir, este conteúdo vai fazer muito sentido. Para mim, Pedro Aguiar, acredito, nós que estamos também ligados há muitos anos a esta área do ensino, acho que eu gostei muito e muitas das perspectivas aqui que nós falamos e discutimos. E penso também a nível familiar, também, a minha é professora também, portanto, acho que aqui a nossa ideia é sempre pensar na ótica da persona que nos assiste, ou seja, não só neste caso a nossa curiosidade, tanto individual, que cada um de nós tem por estes temas, mas também de quem nos assiste realmente podermos vestir esse personagem e perceber, ok, se esta pessoa estivesse a ver o que é que ela gostava de aprender, o que é que ela gostava, que ferramentas é que ela gostava de ter no final. E acho que nós realmente deixamos aqui um conjunto de reflexões para que estas pessoas possam fazer. Pedro, muito obrigado pela partilha da tua experiência, abordarmos um tema tão fulcral e que, na verdade, acaba por estar mesmo na base deste podcast. E acabamos por falar do episódio, creio que 16, se não falha a memória, e que realmente é fundamental. Por isso, olha, Pedro, muito obrigado, foi incrível, foi top. Pedro, obrigado. Para quem nos está a ver ou ouvir, já sabem, vamos ter mais episódios e podem nos seguir no nosso canal YouTube, Spotify ou no LinkedIn, basta pesquisarem por Decoding AI, e um grande abraço a todos e até breve. Decoding AI.